tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cláudia Maria Domingos e eu fui convidada pela Moonshot para participar da Semana Pedagógica 2023. Vou falar com vocês um pouco sobre gestão da educação pública. Eu sou professora, pedagoga, especialista em gestão da educação pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em educação pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e após a conclusão do meu mestrado, eu participei de 2 concursos que me possibilitaram fazer mais 2 cursos de aperfeiçoamento. Um foi o Rede de Líderes Fluminense, pela Fundação Getúlio Vargas, no qual eu tive a oportunidade de ser mentorada por profissionais de grande destaque na educação nacional. Também tivemos uma imersão em Sobral, no Ceará, né? A cidade considerada a melhor educação do país, onde nós pudemos vivenciar os processos da educação de lá. Após o curso da Fundação Getúlio Vargas, eu também fiz o curso da Escola de Dados e participei do curso de Análise de Dados na Educação para aprimoramento da qualidade da aprendizagem. E é desse lugar, né, desses cursos, de toda essa minha experiência acadêmica, né, que eu trago junto com a minha prática, a fala de hoje. Eu fui professora da rede estadual do Rio de Janeiro, professora alfabetizadora, professora do curso normal, curso de formação de professores durante longo tempo. Fui diretora de escola, orientadora, fui secretária municipal de educação, também atuando como responsável pela formação dos gestores, hoje ainda na minha matrícula, no município de Piraí, aqui no estado do Rio de Janeiro. Também tenho uma empresa de assessoria, né, a Domingos Educacional, na qual eu presto assessoria para diversos municípios da região, dando formação para gestores, equipes técnicas de Secretaria de Educação e coordenadores pedagógicos. E é desse lugar de fala, né, desse lugar que eu trago hoje para vocês essa minha fala sobre educação, principalmente focada nos gestores educacionais. Gostaria de começar agradecendo a Moonshot por esse convite, principalmente na pessoa da Roberta Volpe Aquino, pelo carinho, pelo cuidado e pela atenção com os palestrantes, né? Então, Roberta, gratidão. E hoje, como eu coloquei, nós vamos conversar um pouco sobre a gestão da escola pública, um olhar sobre o trabalho com base em evidências. Por que eu me debruço sobre esse tema, além de eu trabalhar com isso, com gestores de escolas públicas? Durante muito tempo eu venho percebendo que o gestor é uma peça fundamental dentro da educação de qualidade. É ele que está à frente dos processos escolares e, por muitas vezes, ele está ali no olho do furacão, nas ações cotidianas, e vários detalhes importantes e fundamentais se perdem. Durante toda essa minha experiência de estudos e pesquisas em cima da gestão, a gente observa algumas questões em cima do gestor, né? A primeira delas é um estudo que eu vi de 2015 em cima do questionário que foi respondido por diretores na prova do SAEB, na avaliação do SAEB, que a pesquisa mostrou que 50%, quase 50%, dos diretores das escolas públicas são pedagogos e o outro percentual é composto por professores de licenciatura. Ou seja, professores e pedagogos assumem as gestões das escolas, né? E
com qual formação? Na sua formação inicial, qual o tempo dedicado às questões que um diretor escolar precisa ter domínio? Se na pedagogia a gente já vê horários ínfimos, uma grade que ainda não contempla uma quantidade de horas de disciplinas voltadas para a gestão que sejam horas suficientes para dar uma base para essa referência, tanto que agora no ano de 2022 foi aprovada uma legislação que esse curso de pedagogia precisa ampliar, né, a carga horária das disciplinas de gestão. Algumas universidades já até o fazem, muito menos no curso de licenciatura. No curso de licenciatura é que essa visão da gestão, de todos os processos que acontecem dentro de uma escola, eles realmente ficam invisíveis no curso de licenciatura. E como cobrir esse espaço, como dar conta dessa lacuna, sendo que esses profissionais são os profissionais que se candidatam para dirigir as unidades escolares. Se na formação inicial isso não existe, ou existe ainda em pequenas proporções, a formação em serviço ou a formação continuada precisa dar conta dessa demanda. E é em cima disso que eu debruço os meus estudos, que eu debruço a minha pesquisa e que se pauta o trabalho da minha empresa de assessoria educacional. Essa formação em serviço trazendo para os diretores em exercício todas as nuances, todos os detalhes, todos os olhares que são necessários para estar à frente de uma escola pública. E para o ano de 2023, nós temos vários elementos que vão ser agregados a esse processo de gestão, né? Nós temos aí todo um olhar sobre o novo Fundeb, nós temos a matriz nacional comum de competência do diretor escolar, nós temos aí a implantação do IDEGES, que é o índice de desempenho da gestão. Então, várias outras questões que precisam ser observadas por esse gestor escolar. E é um pouco disso que eu trago hoje para que nós possamos conversar. Como eu coloquei anteriormente, eu vou trabalhar hoje nessa nossa fala, nessa nossa conversa rápida aqui, em cima desses 4 itens. Nós vamos falar sobre a Matriz Nacional Comum de Competência do Diretor Escolar, nós vamos falar um pouco sobre o novo Fundeb, mais especificamente sobre o VAR, que afeta muito o trabalho do diretor. Nós vamos falar sobre o IDEB e sobre o IDEGES. O IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e o IDEGES, o Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do PDDE. Então, várias visões e documentos que impactam a gestão escolar e que no ano de 2023 estarão regendo toda a educação. Esses 4 itens, né, citados, divididos nesses 3 grupos, né? Um grupo que é a matriz, onde nós vamos entender como se legitima esse documento pelo Conselho Nacional de Educação, e eles se tornam a referência do que se pensa de gestão escolar. O grupo do novo Fundeb, né, que é a questão da gestão financeira e como isso agora impacta os resultados. E o terceiro grupo, que é o grupo dos índices, né, que nós vamos falar aí de 2 índices, que é o IDEB e o IDEGES, ok? Para começar, nós vamos trabalhar com a Matriz Nacional Comum de Competência do Diretor Escolar. Para chegar na matriz, nós precisamos falar de algumas questões anteriores a ela. Primeiro, é a Constituição de 88, que já contempla, né, uma gestão democrática e participativa. Desde a Constituição já se fala nesse novo olhar sobre a gestão,
sem citar diretor, né, nesse documento, fala da escola como um todo e dessa liderança dentro da escola, da gestão democrática e participativa. A LDB vem reforçando essa questão de uma gestão democrática, participativa, a instituição dos conselhos, né, dos conselhos de acompanhamento, mas nem na própria LDB se destaca esse nome diretor escolar, né, nem gestor escolar. Fala da escola, fala da gestão do ambiente escolar, mas não nesse foco. Já na LDB, a gente também começa a dividir esses papéis de formação do professor, o papel de cada um dentro da escola, mas ainda de forma generalizada. O Plano Nacional de Educação nos traz várias discussões sobre o papel da gestão escolar, desde a forma da seleção desse gestor, discussões sobre se essa função, se isso é um cargo ou uma função, como esse diretor tem que ser selecionado, através de consulta pública, através de eleição, tentando se quebrar a questão da indicação e tornando esse olhar sobre a direção da escola pública um olhar mais profissional, né? E vários municípios traçaram seus planos municipais a partir dessa diretriz do Plano Nacional sobre a gestão, o diretor escolar, né? Tivemos a BNCC também, que trabalha muito com essa questão da formação do profissional que está dentro da escola. Foi um movimento amplo, muito discutido, né? Com vários embates durante a sua constituição, mas que destaca essa importância da formação dos profissionais que atuam na educação, apesar de não destacar a figura do diretor escolar. E a gente tem o novo Fundeb, que no VAR, né, traz em uma das suas condicionalidades a questão da seleção de diretores, fazendo com que municípios e estados se debrucem sobre essa questão, criando legislações específicas para essa seleção. Nesse meio tempo aí de discussão, surge essa necessidade, né, da SEB, da Secretaria de Educação Básica, do Ministério da Educação, em criar uma proposta de trabalho pedindo a um grupo, né, solicitando a um grupo que fizesse uma matriz que fosse referência para o diretor escolar, né? Tudo isso que foi posto aí nos traz essa necessidade de pensar o papel do diretor escolar, de pensar a função desse diretor escolar, de pensar as ações desse diretor escolar e toda a demanda que envolve esse trabalho do diretor escolar. Então, foi aprovada em maio de 2021 essa matriz, né, pelo Conselho Nacional de Educação. Ela nos traz competências e atribuições, né? Competências gerais, que são 10, que vão desde coordenar a organização da escola até incentivar um ambiente baseado em valores. Aqui eu trago só o tópico, mas cada uma dessas competências está destrinchada, bem esmiuçada dentro do documento, além de nos trazer também 18 competências específicas e 104 atribuições distribuídas entre 4 dimensões dentro desse documento. A dimensão político-institucional, que se refere ao direito à educação, à organização da instituição escola. Não é à toa que ela é a primeira dimensão, porque esse é o papel fundamental da gestão, a garantia do direito à educação, e é isso que essa dimensão nos traz. A dimensão pedagógica, que fala da atividade fim da educação, que é a aprendizagem dos alunos. A escola está para que o aluno aprenda. E na dimensão pedagógica, a gente vai trazer o documento traz essa discussão. A dimensão administrativo-financeira,
que trata de todas as atribuições necessárias para o diretor hoje administrar financeiramente todos os recursos que a escola recebe, que tem uma gama de recursos, são várias contas a serem administradas, recursos que vêm de fontes diferenciadas. Alguns municípios e alguns estados têm, além do programa federal Dinheiro Direto na Escola, tem programas próprios. Então, é necessário uma formação específica para isso, para que a gente entenda dessas finanças, entenda da gestão desses recursos. E isso também gerou, o que nós vamos falar daqui a pouco, que é o IDEGES, a Resolução 15, né, que nos traz uma nova dimensão sobre a administração dos recursos, a gestão dos recursos do PDDE, e traz o IDEGES, né, essa forma, esse índice da gestão financeira. E a quarta dimensão, que é a dimensão relacional, pessoal e relacional, que vai falar das questões do diretor enquanto profissional e também de todas as relações existentes dentro do espaço escola. Então, é um documento, o seu documento inicial, né, que a Secretaria de Educação Básica apresentou, ele era maior, ele tinha mais competências específicas e mais atribuições, ele ficou um pouco enxuto após a avaliação dos técnicos do Conselho Nacional de Educação, e hoje ele está composto dessa forma. Eu trouxe como destaque para nós analisarmos hoje, em cima do que nós estamos conversando, que é essa formação do diretor escolar, a importância dessa formação do diretor escolar, a dimensão pessoal relacional no seu item D3, que fala que a competência destacada é comprometer-se com seu desenvolvimento profissional. Então, é um documento que ressalta a importância do diretor escolar continuar os seus estudos, aprimorar o seu conhecimento em relação à gestão. E nessa competência, vem esclarecendo que o diretor escolar deve buscar ampliar e atualizar seus conhecimentos gerais específicos sobre a educação, a escola, seus sujeitos e seus processos. Aí, dentro das atribuições, tem inúmeras. Eu trago duas aqui para destacar essa questão da formação do gestor escolar, da equipe diretiva da escola, da equipe gestora. Cada município tem uma nomeação para isso. Então, atribuição 1, ter predisposição para o estudo e o desejo de melhoria constante, planejando e buscando momentos de qualificação profissional, e avaliar continuamente, corrigir e aperfeiçoar o seu próprio trabalho. Então, o próprio documento, a própria matriz de referência nos traz essa importância do estudo, da formação, da busca de conhecimentos, né, por conhecimentos do diretor. Fundamental nos dias de hoje. Nós temos muitos documentos, muitas legislações novas e a gente precisa se apropriar delas, estudar sobre elas, para que a gente consiga implantar realmente uma educação de qualidade em nossas unidades escolares. O próximo item que nós vamos conversar agora é sobre o novo Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi instituído como instrumento permanente de financiamento da educação pública por meio da Emenda Constitucional número 108, de 27 de agosto de 2020, e encontra-se regulamentado pela Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e nos traz, né, nós não vamos falar do Fundeb como um todo, nós vamos falar especificamente do VAR, Valor Aluno Ano por Resultado. O VAR, né, será responsável pela distribuição de 2,5% dos recursos
do governo federal, que serão incorporados ao Fundeb. Esse percentual é crescente, né, gradativo. No ano 2023 tem um percentual, e assim ele vai crescendo. Mas por que trago o VAR aqui para essa discussão sobre gestão da escola pública? O VAR nos traz olhares necessários sobre a educação, olhares necessários sobre alguns processos que acontecem na escola pública, que o gestor precisa se apropriar. Ele começa, né, trazendo 5 condicionalidades que interferem diretamente na gestão escolar. A primeira delas, que é do provimento do cargo de gestor por critério de mérito e desempenho. Então, é uma legislação que determina como municípios devem guiar o seu trabalho ou as suas legislações e suas organizações para a seleção de gestores, de seleção de diretores escolares. Então, agora foi necessário que cada município criasse a sua legislação sobre isso, encaminhasse para a comissão que é responsável por essas condicionalidades. Então, todos tiveram que repensar as suas ações para o provimento do cargo do diretor escolar. Alguns já executavam dessa forma, né, levando em consideração esses critérios. Mas a grande maioria dos municípios teve que se adequar a essa condicionalidade. A condicionalidade 2, que é a participação de 80% dos estudantes no SAEB, isso exige uma nova leitura sobre isso, porque até então era uma coisa da escola, do município, né? O aluno estar presente, a participação de mais de 80%, se não tivesse, aquela escola, os resultados daquela escola não eram divulgados. E agora, por conta desse novo Fundeb, isso impacta também no recurso, na parte desse recurso que o VAR contempla. A parte que mais no meu ponto de vista, né, mais deve ater a nossa atenção é a parte que fala da redução das desigualdades socioeconômicas e raciais no SAEB. É um item que já está sendo calculado, o índice que já está sendo calculado desde 2019, aliás, o índice de 2019 de equidade que foi utilizado para a distribuição do VAR de 2023, né? E é um índice que nós não tínhamos muita atenção para isso. Ele vem... É um dado que vem do questionário socioeconômico que o aluno responde e de como ele se declara, né, declara sua raça nesse questionário, é que esses cálculos são feitos. Então, é um outro olhar que nós temos que ter dentro das escolas públicas sobre esse questionário socioeconômico, sobre o atendimento aos nossos alunos com vulnerabilidade socioeconômica, sobre os trabalhos com as questões raciais dentro da unidade escolar, que eles não podem ser pontuais só por conta de uma avaliação, e sim um trabalho anual, deixar de se cumprir a Lei 10.639 somente em novembro, e sim um trabalho contínuo durante todo o ano, realmente um trabalho de combate ao racismo, às questões raciais dentro da escola e um olhar focal para as desigualdades sociais. A questão do alinhamento da BNCC, a quarta condicionalidade, que todos os municípios tiveram que apresentar, né, os seus currículos adequados, e a legislação estadual, né, o regime colaborativo, que isso ficou a cargo dos estados apresentar esse material. E é importante trazer isso para que nós pensemos todos esses novos olhares a partir desse documento que alia resultado a financiamento da educação, tá? O próximo item é o IDEB, já conhecido de todos nós, né, que funciona como o indicador
nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da educação pela população por meio de dados concretos. É formado basicamente por 2 componentes, fluxo e média do desempenho do INEP. É um instrumento que já é conhecido há alguns anos. A princípio, né, ele tinha projeções até 2021 e nós agora já temos a projeção dele, as datas dele para 2023, e ele continua. E eu gostaria de chamar a atenção para 4 questões relacionadas ao IDEB. A gente já sabe que o IDEB, eu pego o meu fluxo, minha taxa focada na taxa de aprovação e na média dos alunos no desempenho, que é a prova do SAEB, o exame do SAEB mais especificamente. Mas por trás desses 2 componentes tem muitas coisas que precisam ser vistas, tem muitas coisas que precisam ser implementadas dentro da unidade escolar. Vários olhares sobre todos os processos que levam até esse resultado. A verdade, quando você coloca o IDEB como uma avaliação externa, um resultado externo, a gente tem que lembrar que, mesmo sendo um resultado externo, ele nasce no chão da escola, dos dados que a escola apresenta. Os cálculos são feitos a partir dos dados apresentados pela escola ou alimentados nos sistemas, né, pela escola. Então, a gente precisa entender bem dessa base de cálculo, né? Entender como essa base de cálculo é pensada, né? Primeiro, por conta não só do cálculo lá IDEB, mas também dos cálculos que são feitos para o SAEB. Outra questão, censo e educacenso. É fundamental entender como isso se processa e o peso que os lançamentos do censo e do educacenso têm dentro do processo de índice da unidade escolar e, consequentemente, índice do município. Essa experiência que eu tenho em municípios me alerta que as maiores questões de erro estão no lançamento do censo e do educacenso. Então, os dados que são lançados de taxa de aprovação, de reprovação do educacenso no início do ano e depois os dados do censo no período que lhe é próprio, precisam ser bem trabalhados, precisam estar coerentes e corretos. E, às vezes, o profissional que é responsável por isso dentro da unidade escolar não tem dimensão do impacto que isso causa nos índices da escola e do município. Então, precisa-se estudar bastante e entender todos esses processos. A outra questão é a equidade, como eu já expliquei anteriormente, do VAR, né? Esse questionário do SAEB, ele alimenta, sim, dados, não é só um questionário que se preenche antes de fazer a prova ou após a prova do SAEB, que o professor preenche, que o diretor preenche. Esse questionário alimenta bancos de dados que direcionam ações e agora políticas públicas para a unidade escolar e para o município. E o 4º item do IDEB que a gente traz aqui, e eu acho que o principal deles, é a leitura e análise desses dados. Nosso hábito é de, deu tanto de IDEB, os alunos fizeram tanto, né, conseguiram tanto de proficiência, mas o que esses números nos dizem? Qual a análise pedagógica disso? Qual a análise que eu faço comparando esses dados com os dados da minha unidade, mensais ou bimestrais, seja lá como a minha unidade é avaliada? Qual comparação eu faço? Os resultados são coerentes? Os resultados, que leituras esses dados nos trazem? Que perguntas eu tenho para fazer a esses dados? Que são dados que nos vêm de 2 em 2 anos. E como estão os monitoramentos dos meus dados cotidianos, para que eu possa comparar com esses dados? Então, não é só dizer que a minha escola teve o IDEB-X. O que isso significa?
né? Nós já temos plataformas que têm todos esses dados bem esmiuçados, né? Quais foram as habilidades que os alunos mais tiveram acerto, quais as habilidades que eles menos acertaram e por que disso, e a gente tem essa comparação entre essas habilidades, porque escola, dentro de um mesmo contexto municipal, algumas escolas conseguem X, outras não, sendo que é o mesmo currículo para o município. Então, todos esses dados, eles precisam ser analisados não só estatisticamente, mas também pedagogicamente, para que eles realmente sejam utilizados para benefício da aprendizagem, para que eles realmente possam nos ajudar a melhorar a qualidade da educação. O outro índice, né, esse mais recente, o IDEGES, que é o Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do PDDE, que é um instrumento para mensurar o desempenho da gestão em todo o território nacional com o objetivo de viabilizar iniciativas de monitoramento e avaliação e orientar a ação governamental para a melhoria do desempenho desse programa. Ele é composto por 3 variáveis, né, que é o indicador de adesão ao PDDE, que pode parecer uma bobagem, mas a experiência me diz que não é. Muitos diretores escolares, gestores, esquecem de fazer essa adesão, ou deixam para fazer lá em outubro, quando está terminando o prazo, e isso está sendo observado. E, de acordo com essa legislação, o impacto de uma escola da rede, né, afeta a todas as outras escolas, porque você tem o IDEGES de cada unidade escolar, que vai mostrar um resultado municipal, e às vezes o gestor chega no ano seguinte, já não caiu o recurso na minha conta, quando você vai verificar, ele não fez adesão no ano anterior, não preencheu o PDD Web, não colocou lá os percentuais. Isso é mais comum do que a gente pensa, né? Pode parecer básico, mas é uma questão que acontece muito e é um dos indicadores do IDEGES. O outro indicador que eu acho mais complexo dentro desse processo é o indicador da execução dos recursos. Como que você utiliza esses recursos enquanto diretor, né? A participação dos conselhos, as atas, a execução do recurso durante o ano todo. Você recebeu esse recurso no início do ano e ele ficou parado na conta o ano inteiro, só lá em dezembro, na hora de prestar contas, que você se lembra que você tem esse dinheiro que você tem que gastar e começa a gastar tudo em dezembro para fazer a prestação de contas. Ou o que acontece muito também, não gasta durante o ano, para no final do ano reprogramar, você fica com dinheiro em conta, parado. Então, esse índice da execução durante todo o processo, durante todo o ano, eu acho que é um dos principais, né? E o terceiro indicador, que é a regularidade com as prestações de contas, né? A prestação de contas da unidade, né? Que tem que ser feita regularmente para o seu município, e o município, no SIG-PC, apresenta, né, no sistema de prestação de contas, apresenta para o FNDE. Então, esses 3 indicadores, né, essas 3 variáveis, cada uma tem um cálculo, e ao final é calculado, já tem um sistema que o diretor pode entrar, a gente faz toda essa orientação para ele já calcular o seu IDEGES. E entender como isso se processa. Então, é uma questão de gestão dos recursos, né? Uma questão de gestão financeira, e que a escola precisa estar muito atenta a isso, que é mais um índice que vai impactar tanto na unidade escolar quanto no município como um todo. Aí, eu trago aqui, né, sobre todas essas evidências de aprendizagem, o caminho que nessas formações que eu faço, né, para os gestores municipais e técnicos da secretaria, é um caminho que eu apresento com uma sugestão, né, que a gente domine as legislações, entenda sobre o que nós estamos falando, né, quais as legislações que fundamentam todo o trabalho do gestor, do diretor escolar agora, e
Entendamos também das teorias de aprendizagem, né? Como se aprende. Nós temos uma vasta, né, literatura, muitos pensadores e educadores que nos trazem todas essas teorias e que entendam dos seus dados e índices. Por quê? Esses 3 primeiros itens, eles são fundamentais para os que vêm após. Se eu conheço as leis que fundamentam o trabalho, se eu entendo das teorias de aprendizagem, eu entendo dos meus dados, eu entendo dos meus itens, dos meus índices, eu vou ligar todas essas teorias aos dados que eu tenho. Que eu posso ter lá uma teoria ótima, uma metodologia de trabalho, mas ela se encaixa à realidade que eu tenho de dados, aos índices que eu tenho, ao que realmente a minha comunidade precisa. Para isso, eu preciso analisar os meus dados. Eu preciso ter todo esse conhecimento inicial, entender e aprender a analisar os meus dados, para que eu possa saber aonde eu estou, identificar os meus pontos prioritários, porque se a gente for parar para pensar, tem tanta coisa para fazer na escola, mas eu preciso entender o que é prioridade. Para, a partir da identificação desses pontos prioritários, eu executar o meu plano de ação. Agir nos pontos focais, agir onde realmente existem as lacunas necessárias a serem atendidas. Então, se divide nessas 3 formas, né? O conhecimento, entender sobre isso, né? Entender sobre as legislações, sobre todos os processos de aprendizagem, sobre os meus dados. A partir disso, né? Eu sei o que a lei diz, eu entendo todos os caminhos que eu posso seguir e eu sei aonde eu estou. A partir daí, eu vou analisar todos esses componentes, analisar os meus dados, entender quais são as prioridades e que caminhos a minha unidade escolar precisa seguir para que eu possa aplicá-los, que é a aplicabilidade. Né? Que também não adianta eu conhecer, identificar e não partir para a ação. Eu preciso conhecer, analisar, identificar, priorizar e partir para a ação. Então, eu tenho esses todos os caminhos aqui a seguir. A legislação me respalda nesses sentidos e, a partir de agora, eu tenho essas prioridades na minha unidade escolar, esses são os meus dados, e é em cima disso aqui que nós vamos aplicar todas essas ações, sejam elas de recursos humanos, sejam elas de recursos financeiros, sejam elas administrativas, mas com o direcionamento correto. Então, chegando aqui ao final, é sobre isso que eu falo, essa aí é a minha empresa, né, Domingos Educacional, essa nossa logomarca. A gente trabalha com palestras, assessoria, as secretarias municipais de educação e a unidades escolares, realizamos workshops, fazemos planejamentos de gestão, também participamos de seminários e realizamos trabalhos focados em tudo isso que a gente falou aqui agora, na formação do gestor, na formação do diretor escolar, na formação da equipe diretiva de uma unidade, para melhoria da qualidade da educação, para melhoria da qualidade do ensino. Foi, assim, um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. Novamente agradeço a Moonshot pela oportunidade. Esses são todos os meus contatos, né? E-mail, Facebook, WhatsApp, Instagram, tem 2, né? Tem o meu Instagram pessoal, domingos.claudia, e tem o Instagram da empresa, domingos.educacional. E gosto muito de conversar sobre isso. Espero que a palestra tenha trago, né? Algumas questões para reflexão de vocês sobre a gestão da educação pública. É um tema que eu gosto muito de falar, gosto muito de conversar. Caso queiram entrar em contato, podem ficar à vontade, tá? Um grande abraço a todos, que nós tenhamos um ano letivo próspero e que consigamos trazer para as nossas unidades escolares uma educação de qualidade focada no processo de aprendizagem dos nossos alunos.
Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Moonshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.